Roberto, claro, numa hipótese, negociação deve ter um encontro provavelmente do presidente do Brasil com o presidente dos Estados Unidos. É bastante provável que isso ocorra. E nessa negociação que vai se ter, certamente a questão das terras raras é um dos elementos dessa... Metais críticos. Metais críticos, melhor dizendo. Dos metais críticos vai estar presente nesta negociação. Como negociar? Eu sei que nós, garantindo a soberania nacional e defendendo os nossos interesses, mas que os Estados Unidos vai defender os seus, é claro, cada país defende o seu. Quer dizer, como garantir de chegar a um bom termo? Afinal, nós temos 200 anos de relações com os Estados Unidos, é uma relação de ontem. E foi durante boa parte da história do Brasil no século XX, em certo momento, o maior parceiro comercial. Não é já há algum tempo que é a China, como nós sabemos. Como fazer isso no caso com os Estados Unidos? Olha, a primeira coisa que eu quero dizer aqui, que me deixou muito preocupado, teve uma conversa qualquer aí nos últimos dias de criar uma estatal para fazer do governo federal para trabalhar nessa questão dos metais críticos. Isso é um grande equívoco. Eu acho que é uma atividade obviamente privada. E privada, tanto nacional quanto estrangeira. Não temos que ter discriminação para capital, até porque nós temos carência de capital. Se tem empresa canadense que abre o capital na Bolsa de Toronto e investe aqui, seja bem-vinda, mas obedece à legislação brasileira, obedece às regras, às regulações do nosso país e se associa com o capital nacional quando isso é necessário. Como é, por exemplo, vamos voltar de novo ao caso da CBMM, é 70% da família Moreira Salles, como falou Raul Jungmann, mas tem capital japonês, coreano e chinês. Por quê? Porque os consumidores se associaram à CBMM para garantir suprimento. O mesmo modelo serve para os outros metais. Nós podemos associar com capitais americanos e garantir a eles o tal off-take que eu falei, contratos de longo prazo, com preço mínimo, que dê garantia que esse projeto no Brasil tenha retorno, porque senão o investidor não coloca dinheiro. Você que é do ramo sabe que tem que ter a taxa interna de retorno equivalente a um outro projeto de outra atividade, senão ninguém vai pôr dinheiro em mineração porque gosta de mineração, é porque dá lucro. Tem que ser muito pragmático. E a questão é fazer com que essa exploração mineral seja feita de forma eficiente, econômica e sustentável, olhando o meio ambiente, olhando o lado socioeconômico, que também o Raul falou com muita propriedade. Não pode deixar a solta, tem que ter certo controle, mas que seja feito de uma maneira também rápida, ágil. Eu acho que essa questão do prazo da licença ambiental e o prazo da licença mineral, a Agência Nacional de Mineração, IBAMA e as Secretarias de Meio Ambiente dos estados tem que ter prazo para poder responder aos requerimentos, às demandas do setor privado. Senão o capital não vem. E aí eu acho que para negociar com os Estados Unidos, nós temos sim de oferecer, olha, o Brasil pode ser um fornecedor dessa lista de metais aqui, que a gente tem reservas ou indícios bastante favoráveis. Vamos pesquisar, vamos desenvolver. É um momento estratégico para nós investirmos pesadamente em pesquisa geológica, em tecnologias de processamento mineral e tecnologia de metalurgia, para fazer, inclusive, o uso desses minerais, como é o caso das baterias dos ônibus, citado agora de nióbio, mas de muitos outros metais, como fez também alguns outros setores na área de aço, ligas de aço, por exemplo, que você usa o tungstênio, por exemplo, para fazer perfuratriz de petróleo, em turbinas de avião. Tem muita tecnologia embutida que a gente tem condição de desenvolver no Brasil. E eu falo isso com conhecimento, porque eu sei, eu já ouvi de cientistas falarem isso. E eu acho que tanto os Estados Unidos como China, que são esses dois grandes polos hoje de atenção mundial, o Brasil pode conviver com ambos de uma forma equilibrada, pragmática e visando o interesse nacional, em primeiro lugar. Porque ambos têm uma dependência benigna do Brasil. Os Estados Unidos, principalmente agora, com essa dependência dos metais críticos. E a China, além também de alguns metais, que depende muito do Brasil, também tem a dependência agroalimentar. Sem o alimento brasileiro, a China sucumbe, vamos ser claros. Então o Brasil, por acaso, nesse século XXI, se torna uma potência estratégica.
mas a gente tem até dificuldade de reconhecer e entender isso e usar isso de uma maneira inteligente. São questões fundamentais, né? Vou passar para o Raul Jungmann, e sempre essa história do tempo é terrível. 1 minuto, parece campanha eleitoral, 1 minuto e meio de debate eleitoral, você desculpe, mas o IBRAM tem convênios com institutos de pesquisa, as universidades públicas desempenham um papel fundamental, o CNPq-CAPES, criados no segundo governo Vargas, a FAPESP, aqui em São Paulo, criada no governo Carvalho Pinto, mas por uma emenda à Constituição Paulista. O projeto é de 1947 do Caio Prado Júnior, deputado estadual, constituinte aqui em São Paulo, e a FAPESP é criada em 62. E eu sei que 2 minutos é muito difícil falar isso, mas infelizmente é o que temos, Raul. Tem essa relação o IBRAM e as agências de pesquisa, as universidades, os centros de pesquisa? Vou citar um exemplo de parceria que nós tivemos com o CETEM, mas também com a USP, por exemplo. Nós produzimos, me permita a presunção, o melhor estudo até hoje no Brasil sobre fundamentos para uma política de minerais críticos e estratégicos. Nós pesquisamos 16 países, nós fomos fundo nessa pesquisa, e eu acredito que ali existem muita informação, não só para o setor privado, mas também para o setor público. Nós temos convênios com diversos institutos, com diversos centros de pesquisa e tecnologia e com a universidade. Aliás, nós temos uma universidade à distância, que é a chamada Unibram, que produz exatamente cursos à distância voltados exatamente para o público alvo. Mas eu queria, ao encerrar, dizer que foi um prazer, foi muito rico esse debate, agradecer demais o convite de participar com o Gustavo Pessoa e também com o Jean Neves, que eu tenho o prazer aqui de reencontrar, e particularmente com você, professor, que fazia muito tempo que eu não via e que vejo que está em plena forma e que eu espero que assim continue.